Eu vou ter que ser um pouco mais breve, porque senão lá no fundo não vão entender a reflexão que nós preparamos dessas 3 leituras. Mas hoje a igreja nos convida a encher a nossa vida de alegria, mas uma alegria totalmente diferente da alegria que o mundo pode nos oferecer. A alegria que o mundo nos oferece é uma euforia, é uma alegria que tem data de validade, ao passo que a alegria que vem da escuta da palavra de Deus, a alegria que vem da minha profunda intimidade com Deus, é alegria eterna, é alegria para a vida toda. Por isso nós somos convidados a nos enchermos dessa alegria e ao mesmo tempo contagiar a comunidade, contagiar a cidade, contagiar o mundo inteiro com essa alegria, porque é uma alegria que brota, repito, da profunda intimidade com a palavra de Deus. As 3 leituras que nós ouvimos hoje têm como pano de fundo essa alegria. Primeira leitura, profeta Isaías. O profeta começa com um hino à alegria, convidando todo mundo a se encher dessa alegria. E o engraçado é que ele começa falando do deserto, portanto, convidando a própria natureza a preparar os homens para que os homens se encham dessa alegria. E ele diz: o deserto, o lugar da solidão, o deserto, o lugar do sofrimento, o lugar da aridez, é convidado a se transformar como o Monte Carmelo, como as planícies de Saron, como o Líbano, diz ele na primeira leitura. Ou seja, a se encher de alegria. A planície do Saron, o Líbano, o Monte Carmelo, são regiões da Palestina muito verdes, muito frutíferas, onde corre uma vida abundante. Depois, a nossa segunda leitura, São Tiago escrevendo para as comunidades. São Tiago, ele foi, não digo sucessor de Paulo, mas foi aquele que também preservou aquilo que Paulo havia anunciado. Existia dentro da comunidade um grande risco de divisão, porque Paulo estava preso e alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo começaram a espalhar dentro da comunidade uma doutrina diferente daquela que Paulo havia anunciado. Então esse medo de que a doutrina fosse quebrada fez com que São Tiago escrevesse essa carta. E tudo girava em torno da salvação. Aqueles judeus que haviam vindo do judaísmo, que haviam se convertido ao cristianismo, achavam que a salvação ela não era somente pela opção a Jesus Cristo. A salvação precisava ter algo a mais, e era esse algo a mais que estava gerando toda a discussão dentro da comunidade. E às vezes isso acontece conosco também, gente. Nós muitas vezes não nos convencemos que só Jesus basta na nossa vida. É por isso que muitos de nós, ou muitos cristãos, eu espero que daqui não tenha nenhum, que na segunda-feira vai até a banca de jornal comprar a revista dos horóscopos, para saber como é que vai ser o meu final de ano. É por isso que muitos que se dizem católicos, no final do ano, vão para a praia para pular 7 ondas, como se estivesse completando a sua fé. São Paulo vem dizer: só Cristo basta, gente. Quanto mais eu me encho de Cristo, quanto mais eu me farto de Cristo, mais eu tenho Cristo para dar para os outros. Ninguém dá para o outro aquilo que não tem. Eu não posso falar de Cristo para o outro se eu não estiver Cristo comigo. Mas o meu coração muitas vezes é dividido. Eu divido com os horóscopos, eu divido muitas vezes com o espiritismo, com a magia e com uma série de outras coisas. Eu vou criando uma muralha no meu coração que impede
Jesus de operar os milagres que tem que acontecer na minha vida. Só que esse trecho que nós ouvimos hoje da carta de São Tiago é o capítulo 5. A carta de São Tiago só tem 5 capítulos. Talvez seja a lição de casa para todo mundo, né? Não é que a luz não vai voltar só sexta-feira, daqui a pouquinho ela volta. Então nós podemos ler em casa os 5 capítulos da carta de São Tiago. Mas o mais interessante é esse capítulo 5, que começa hoje a partir do versículo 7. Mas do versículo 1 ao versículo 6, São Tiago é muito duro em fazer críticas àquelas pessoas que ajuntam fortunas às custas da miséria do outro. Aquelas pessoas que compram joias de 600 mil reais com dinheiro desviado da saúde, da educação. Então a carta de São Tiago, ela é atual hoje, e foi escrita há quase 2000 anos atrás. E a gente se escandaliza quando a gente abre os jornais e percebe que dinheiro de saúde, dinheiro de educação alimenta a máquina da corrupção no nosso país. Quantas vidas foram ceifadas para comprar uma joia de 600 mil reais? Quantas vidas foram ceifadas para viver uma vida de luxo às custas da miséria do outro? É isso que nós estamos vivendo hoje, gente. E São Tiago, ele é muito duro em dizer, a partir do versículo 1 do capítulo 5: agora, ricos, chorai e gemei, porque a desgraça que está para acontecer nas vossas vidas está chegando. A vossa riqueza está podre, as vossas roupas finas estão corroídas pela traça. E a partir do versículo 7, que é o que nós lemos na segunda leitura de hoje, São Tiago vem dizer para cada um de nós: mas não percamos a esperança, esperemos sempre, esperança sempre. E ele diz: olha lá o agricultor, gente. O agricultor, ele coloca a semente na terra e ele espera que essa semente produza bons frutos. Portanto, não é um apelo para que vivamos a passividade, mas é um apelo para que vivamos a esperança. Enquanto houver esperança, existe solução para os problemas. Enquanto houver esperança, o mal não pode prevalecer. Nós cantamos agora há pouco: não há mal que me faça superar o amor de Deus, não há mal que me faça perder a esperança. E por fim, nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, nos apresenta um desenrolar de uma história que começa com uma pergunta feita pelos discípulos de João Batista a Jesus. E o Evangelho faz questão de dizer, lá no comecinho: João estava preso, portanto estava preso por Herodes. E de repente, João manda os seus discípulos até Jesus e faz essa pergunta: é você mesmo que nós estamos esperando, ou nós precisamos esperar o outro? É uma pergunta estranha, mas se nós avaliarmos como foi a vida de João e como foi a vida de Jesus, nós vamos compreender. João esperava um Messias que fosse tocar fogo no mundo inteiro. João esperava um Messias que fosse castigar os maus, esperava um Messias que fosse castigar os pecadores. E de repente aparece Jesus sentando à mesa com os pecadores, aparece Jesus comendo com os cobradores de impostos, aparece Jesus acariciando e perdoando o pecado de uma prostituta. Então a cabeça de João começa a ficar transtornada. Por isso João faz essa pergunta: é você mesmo? Ou nós devemos esperar o Messias que seja mais severo, que seja mais justo, que seja justiceiro? Então Jesus não responde a pergunta.
Mas Jesus deixa claro que ele é o Messias. Em seguida, Jesus começa a elogiar a atitude de João. Mas o que me chama a atenção nesse evangelho, eu não sei se vocês perceberam, Jesus, depois que os discípulos de João vão embora, Jesus chama aquele povo que estava ali e diz o seguinte: o que é que vocês foram ver no deserto? Nós sabemos que João Batista foi enviado por Deus para pregar no deserto. O que é que nós encontramos no deserto, gente? Areia e sol. Deserto é lugar deserto. E João Batista foi enviado por Deus para pregar no deserto. Mas a integridade moral de João Batista atraía multidões até o deserto. É por isso que Jesus pergunta: o que é que vocês foram ver lá? Uma cana agitada pelo vento? Quem tem sítio ou quem já foi a algum sítio sabe como é que é uma cana. Uma cana não tem tronco, ela fica balançando de um lado para o outro, e quando vem um vento forte, essa cana se curva. Essa não era a característica de João. João era um profeta de uma verdade única. João não era agitado por nenhuma proposta do mundo. João não fazia coloios políticos para poder defender aquilo que ele acreditava. Portanto, João era um tronco firme, e essa firmeza de João lhe custou a vida. Cortaram a cabeça de João, porque João tinha a coragem de dizer para os outros: ou você muda, ou você não vai para o céu. Às vezes eu também tenho essa vontade de dizer para muitas pessoas nessa comunidade, ao longo desses 6 anos que eu aqui passei: meu irmão, minha irmã, muda de vida, senão a gente não se encontra no céu. E a pessoa continua a fazer as mesmas coisas, continua a fazer, comunga com a cara de anjo, dá vontade até de chorar quando a gente vê. Mas no dia a dia, a mesma vida, é igual porco, gente. Quando a gente dá banho em porco, ele volta para a lama. Nós não podemos ser cristãos assim. Se nós temos a oportunidade de nos banhar da graça de Deus, se nós temos a oportunidade de lavar da cabeça aos pés os nossos pecados, por que é que eu vou insistir em voltar para a lama? Por que é que eu vou insistir em voltar para o chiqueiro? Eu vou pedir o som dele emprestado. Já estou ficando sem voz. Mas é isso, gente. Nós não podemos ter essa espiritualidade de porco, que depois que experimenta da graça de Deus, depois que se torna totalmente limpo, volta para a vida de pecado, volta para o chiqueiro. Nós também não podemos ter a espiritualidade do urubu. O urubu, ele fica voando, ele tem a visão de tudo, mas ele só vai cutucar onde está podre. Ele só vai beliscar ali aonde existe uma pequena ferida. Que coisa mais triste ver cristão com espiritualidade de urubu. Nós também não podemos ter espiritualidade de cupim. O cupim, ele come, ele destrói as coisas na noite, na escuridão, quando ninguém está vendo. Porque quando a luz bate em cima de um ninho de cupim, todos eles ficam cegos. Nós não podemos, e a luz é Cristo. Quando a luz de Cristo entra na nossa vida, quer pelos sacramentos, quer pela participação numa vida de comunidade, nós ficamos totalmente cegos. Porque os hábitos que fomos cultivando ao longo da nossa vida foram hábitos das trevas. Por isso, caríssimos irmãos, a palavra de Deus hoje nos mostra que o valor de um profeta, o valor daquele que anuncia o reino de Deus, não pode ser medido pelas roupas que ele veste. João Batista vestia com pele de camelo. O valor de um profeta
não pode ser medido pelos clubes sociais ou pelas rodas da elite que ele participa. João Batista vivia no deserto. O valor de um profeta não pode ser medido pelos bens que ele possui. João Batista não tinha nada. O valor de um profeta, caríssimos irmãos, deve ser medido a partir da verdade que ele anuncia. O valor de um profeta está na coerência entre a vida e o que ele prega. E o versículo 11 do Evangelho que nós lemos hoje nos deixa muito claro isso. Esses são grandes diante de Deus. Aqueles que são pequenos são aqueles que diante de Deus são grandes. Aqueles que não ostentam nada são aqueles que diante de Deus são os preferidos, são os grandes. Por isso, peçamos nessa noite, peçamos nessa missa em que abrimos o nosso cerco de Jericó, que Deus nos dê a coragem de João Batista para anunciar o reino de Deus, mas anunciar sobretudo uma mudança de vida. E esse anúncio precisa ser feito por cada um de nós diante do espelho, e dizer para aquele espelho onde reflete a minha imagem: muda de vida, meu irmão. Aquilo que te faz diminui a tua dignidade diante de Deus, muda. Nós temos 7 dias para que essa mudança possa acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja